Vamos começar, ainda imagino que vão aparecer outras pessoas, porque isso é normal, mas a gente também costuma acabar na hora certinha, então não podemos desperdiçar o nosso tempo. Então, o Radar ACESPRO de hoje vai ser sobre governo digital, dados abertos, e nós temos aqui como mediador e palestrante também Marco Túlio Castro, nosso diretor da ACESPRO, e Alexandre Kardemann, que é o chefe executivo de operações e resiliência do Centro de Operações Rio, o famoso Centro de Operações Rio, que todo mundo está lá tomando conta, olhando o que tudo acontece, seja do trânsito, seja de alguma situação emergencial, e até também do painel do Covid. Então, está com vocês a bola. Obrigado, Marco. Obrigado, Maria Luísa, pelo convite. Obrigado, Alexandre, pela tua disponibilidade em participar. A gente sabe que o município do Rio, como todo o estado do Rio, todo o Brasil, está vivendo uma situação muito excepcional, muito crítica. Muito obrigado por você ter disponibilizado o teu tempo para poder conversar com a gente um pouquinho aí, tá? Vou começar. Você quer fazer algum tipo de apresentação antes, Alexandre, antes de a gente começar as perguntas? Não, quer falar? Podemos começar. É um prazer aqui estar de novo com a CESP, Maria Luísa me convidando. É sempre um prazer estar aqui e poder a gente debater e dialogar aí, e poder falar sobre as tecnologias e toda essa relação de dados abertos digitais. Bom, obrigado, então, Alexandre. Bom, vamos começar. Vou te fazer uma pergunta que, na realidade, é o seguinte, né? Todos nós, e principalmente, evidentemente, todas as empresas da CESP sentem isso muito fortemente no seu dia a dia, né? A pandemia da Covid-19 acelerou de uma maneira muito significativa o processo de transformação digital das empresas. E a grande questão é, o governo, nas suas diversas esferas, como isso tem funcionado, né? Eu, como advogado, posso dizer que o poder do judiciário, por exemplo, está se reinventando, né? A gente não é exagero a gente dizer que a questão da utilização de tecnologias no judiciário evoluiu nos últimos 30 dias, o equivalente a anos, né? A gente teve a criação de sessões virtuais de julgamento, uma série de questões que sempre foram alguns tabus e que agora estão sendo enfrentados. E a grande pergunta que a gente faz é como é que você enxerga o poder executivo nesse momento aí da pandemia e essa questão dos impactos aí da pandemia nos projetos de governo digital. Então, assim, acho que o mundo está se reinventando, né? A gente vai ter aí novos empregos, vamos ter várias perdas de empregos e novas pessoas se pensando como se reinventar depois da pandemia, mas também tem várias oportunidades, e acho que a gente tem que olhar para esse lado, um lado de esperança, um lado de oportunidade. Então a gente tem tentado fazer algumas coisas que são importantes dentro do executivo. A gente já tinha diversos serviços que a gente fazia dentro do centro de operações. A gente monitora a cidade como um todo. Isso deu uma parada, né? Porque a cidade ela continua funcionando, mas com um nível muito menor de exigência. E a gente também pegou uma época que não tem tanta chuva, apesar de ter essa possibilidade. E aí a gente voltou todo a nossa tecnologia, todo o centro de operações para projetos de pandemia. Então a gente começou a utilizar algumas câmeras que elas estavam voltadas para toda a mobilidade, trânsito da cidade. Começamos a fazer com que elas fossem voltadas para aglomeração, para ver distanciamento, para poder entender comportamentos das pessoas. Fizemos um comitê dentro da Casa Civil, que é importante, que foi de poder entender a saúde mais a fundo, coisas que no dia a dia você não conseguia trabalhar isso, e começar a juntar dados, e aí conseguimos criar alguns painéis de inteligência
e que isso pode levar a novas políticas públicas, a um legado de política pública. Trouxemos diversos serviços que a gente estava fazendo para outras situações. Compramos um drone em que a gente já estava trabalhando no Carnaval com um drone para poder monitorar a massa de blocos, e trouxemos isso para poder avisar a população. Então, trouxemos um drone aí que tem a comunicação com a população, isso pode servir também para legado. Então, a gente tem aí o impacto, toda essa parte do governo digital, ela para um pouco, porque os serviços param. A gente começa a olhar para como trabalhar com projetos para a pandemia, mas que eles possam ser legado para um futuro com um governo digital mais próximo do cidadão. Então, eu acho que isso foi uma questão de oportunidade. Nessa pandemia, a gente também teve as pessoas se aproximando mais, uma necessidade maior de cada secretaria precisar da outra. Isso faz com que você consiga unificar dados, unificar processos. Então, isso tem sido uma coisa que vem se transformando dentro do governo municipal. Obrigado, Alexandre. Bom, ainda no tema da pandemia, né, que é um tema que a gente não tem como fugir nesse momento, tem uma questão muito atual, né, que diz respeito ao uso de tecnologias de rastreamento, de deslocamento de cidadãos ou de contato, né, entre cidadãos para tentar prevenir a disseminação da Covid-19. Isso é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem diversas iniciativas, inclusive a gente teve um fato muito curioso, que foi a união de dois rivais históricos, né, Apple e Google, desenvolvendo um aplicativo conjunto, né, de contact tracing, né, que se chama. Só que, por um lado, né, se entende que esse tipo de tecnologia pode ser muito útil e muito importante no combate à Covid-19, mas existe um receio também de que essas tecnologias possam causar danos à privacidade e até mesmo, no exagero, você pode argumentar que ele pode possibilitar a vigilância do Estado sobre as pessoas, né? Ou seja, depois que você montou essa estrutura toda, como é que você garante que ela vai ser desmobilizada, né? Então, na realidade, eu queria perguntar como é que você enxerga essa questão desse tipo de uso de tecnologia e saber se o Rio de Janeiro adotou ou pretende adotar algum tipo de tecnologia dessa natureza durante esse período aí da pandemia. Então, isso é importante até para esclarecer, muito boa pergunta, porque assim, o município do Rio ele já tem uma parceria com a TIM já desde 2015, em termos de monitoramento de celulares. E essa parceria, a gente extrai informação que são passadas pelos telefones dos usuários para as antenas da companhia, né? E os dados são inseridos num papel atualizado ao longo do dia. Então, assim, de acordo com a TIM, a gente tem um acordo de cooperação com a TIM, e de acordo com a TIM, os dados recolhidos eles não identificam os usuários nem a confidencialidade da privacidade. E assim, os dados apurados que a gente apura, e a gente tem uma ferramenta que a gente recebe uma ferramenta e a gente recebe um dado bruto. Dentro do dado bruto não tem nenhuma identificação de pessoas ou de celulares. Inclusive porque, para a pandemia, para mim, eu não preciso de individualizar, eu preciso de ver a aglomeração. Então, o que eu hoje vejo são antenas, em que eu enxergo, eu tenho um mapa com diversas antenas, e quantas pessoas se conectaram naquela antena. Então, números. E é até difícil a gente, às vezes, para essa parte de aglomeração, trazer dados importantes. Eu tenho outras plataformas que são até mais interessantes, mais importantes para a amostragem de aglomeração do que a própria ferramenta da TIM. A ferramenta da TIM ela precisa de uma análise muito grande, porque a gente está olhando a antena, e aí a gente olha naquela antena quantas pessoas se conectaram, e a partir dali a gente imagina que ali teve um aumento ou uma diminuição de aglomeração. Mas em momento nenhum
existe uma informação de celular ou mesmo da pessoa. Se existe essa informação é da TIM e é das operadoras e não é passado pelo centro de operações. E nem a gente quer isso. É importante ser esclarecido isso. Mas eu acho que existe tecnologias, a Google já vem trabalhando isso, e eu acho que isso vai ser o futuro, não de você olhar aquela pessoa, mas você ver comportamentos e poder ajudar aquela pessoa. A gente tem hoje um aplicativo que se chama Cor.rio, então que a gente tenta identificar aquela pessoa, não aquela pessoa como nome, mas aonde ela está. Por quê? Porque eu preciso informar ela melhor. Então, se ela estiver dentro de um túnel, eu preciso informar para ela o que ela tem que fazer dentro do túnel. Ninguém quer saber, olha, a cidade entrou em atenção, estamos com fogo dentro do túnel. Só que o cara que está lá dentro, ele não quer essa informação, ele quer outra informação. Ele quer uma informação para saber como ele sai dali. A pessoa que quer ir, o cidadão que quer ir para o túnel, ele quer outra informação. Ele quer aquela informação para saber qual é a melhor rota para ele não pegar aquele engarrafamento. Então, isso vai mudar a forma da gente fazer interação com o cidadão. Por quê? Porque a gente vai começar a dar informação melhor para ele, a informação que é mais objetiva para aquela pessoa, e aquela pessoa precisa saber melhor também da informação. Então, a gente ouve muito isso. A gente tem 1,5 milhão de assinantes nas redes sociais, no centro de operações, e às vezes a gente dá uma informação que é global, que é para a cidade inteira. E isso, às vezes, não interessa aquele cidadão que está passando um sufoco naquele momento. Então, a gente está começando a fazer isso, mas de forma que a gente possa alertar ao cidadão e ele possa sair de uma situação que seja ruim para ele naquele momento, com um alerta nosso. Isso poderia ser... Desculpe, Marco, eu estou aqui... Isso poderia ser usado também nas aglomerações hoje em dia? Quer dizer, vocês ainda não têm isso funcionando, mas pode ser que... A gente não sabe quantas vezes a gente vai experimentar essa situação de novo. Isso poderia ser um alerta, se já estivesse pronto. Então, a gente tem mandado um alerta até individualizado. O aplicativo do Corre, ele já manda alerta individualizado, a gente cria um raio. Então, a gente já mandou... quando a gente, 8h30 da manhã, quando a gente vê uma aglomeração na orla, a gente manda para aquela orla para as pessoas usarem máscara e para ficar em casa. Quando se vê uma aglomeração maior em Campo Grande, a gente manda para a região de Campo Grande. Então, a gente tem trabalhado na pandemia também para dar informações que sejam importantes e que a gente entenda que ali está acontecendo alguma coisa, que a gente deva mandar uma informação que possa alertar e melhorar a vida do cidadão. Ou seja, Alexandre, na realidade, essas tecnologias que estão aí muito sendo discutidas no mundo, né? Dessa questão de rastreamento de celulares para possibilitar contatos ou identificação de contatos ou aglomeração, você entende que ela pode ser uma ferramenta importante, mas não seria a ferramenta principal ou primordial. Vocês têm outras ferramentas que talvez sejam até mais adequadas para fazer esse tipo de controle, está correto? Na verdade, ela existe, ela pode ser feita, mas ela é feita por análise, ela não é feita individualmente, ela é feita por uma análise de massa de dados, de um monte de antenas, e ela tem um trabalho maior para ser ela analisada e poder a gente sair com uma conclusão. Então, eu tenho diversas antenas na região de Campo Grande, e eu tenho que ver qual é aquela antena que está com maior nível de pessoas associando ali, e dali eu poder entender qual é a região ali que está fazendo essa conexão, para saber se ali aumentou num dia para o outro, ou numa semana para outra. Então, ela requer uma análise muito mais intensa do que outras tecnologias, outros serviços que a gente tem feito, né? Perfeito. Só uma coisa, compartilhar uma informação. Eu estou na França nesse exato instante e, estava na França já há alguns meses atrás, e eu fiquei muito impressionado com o fato de quando houve um anúncio, houve, na verdade, um pronunciamento do presidente da República francês, o Emmanuel Macron, em rede nacional, informando sobre a instituição de uma quarentena.
Imediatamente assim que acabou o pronunciamento, eu recebi no meu SMS uma mensagem informando com todos os detalhes de que ele havia acabado de falar, né, no pronunciamento dele na televisão, um SMS com todos os detalhes. E todos os celulares da França receberam essa mesma mensagem. No SMS, automaticamente. É algo que eu aqui no Brasil, é evidente que você pode se cadastrar no site, no aplicativo do COR, da Defesa Civil. Etc. Mas com essa rapidez e essa amplitude que aconteceu aqui na França, realmente eu me impressionei, porque foi uma coisa muito rápida e com uma amplitude assim absurda. Realmente todos os celulares da base receberam o mesmo SMS imediatamente. Foi uma questão que me chamou muita atenção pela agilidade. Só um comentário aqui. Então, a gente existe também, né, no governo federal um SMS que é para desastres naturais, e que você informa para desastres naturais. Ele tem informado para a pandemia também, mas é uma coisa que é gerenciada nacionalmente, e você tem uma limitação de mandar os SMS. Você não pode mandar o tempo todo, mas existe para todas as defesas civis municipais um SMS que manda para quem está cadastrado no SMS. É uma coisa que também já está bem disseminado em vários lugares do Brasil. Hoje, acho que a gente tem aqui no Rio uns 630 mil pessoas cadastradas. Ok. Bom, ainda dentro desse tema do uso de tecnologia, a gente não pode deixar de comentar sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como você já mencionou, o tipo de acordo e o tipo de tecnologia que a prefeitura mantém com empresas de telefonia não permite a identificação dos usuários, mas essa é uma preocupação muito presente agora nesse momento, né? A gente acabou de ter, inclusive, uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal que dizia respeito a uma medida provisória que previa o compartilhamento de dados de empresas de telefonia com o IBGE, para possibilitar que o IBGE realizasse aí pesquisas estatísticas, né, durante o período da pandemia por telefone, sem que os entrevistadores tivessem que manter contato. Você não conhece, né? Tudo bem? Peraí que eu acho que entrou o áudio de alguém, já voltou. Então, a gente teve essa decisão agora muito recente do Supremo Tribunal Federal, determinando que a suspensão da validade dessa medida provisória, por entender que ela não cumpria determinados princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que os dados seriam excessivos, que a finalidade não estaria bem determinada, etc. E tal. E a gente, por outro lado, também tem uma grande discussão acontecendo agora em que momento a Lei Geral de Proteção de Dados vai, de fato, entrar em vigor, né? Então, uma pergunta interessante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela vale tanto para o setor privado quanto para o setor público, né? Com regras um pouco diferentes do setor público, mas ela é válida para os dois. Então, fica uma curiosidade de saber em que estágio estaria a Prefeitura do Rio de Janeiro ou as atividades do COR, como você se sentir mais à vontade para comentar, no que diz respeito à adequação LGPD. Como é que está se preparando para essa adequação LGPD? Que tipo de atividade já tem sido realizada? Que tipo de estudo já, por acaso, já foi feito? Não, então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado até com toda essa lei geral de proteção de dados, porque de um lado ela é importante para proteger as pessoas, e de outro a gente está com uma forte pressão para dados abertos. E você tem aí, com a Lei Geral de Proteção de Dados, algumas situações que a gente tem que olhar e ver exceções. Eu posso citar uma que é muito importante. No dia que teve o incêndio no Badim, no Hospital Badim, a primeira coisa que a gente precisava saber era qual era o nome das pessoas e quem estava lá, para a gente poder botar as ambulâncias, saber quem é que a gente ainda tinha lá dentro para poder salvar, qual era o nome das pessoas que estavam lá, aonde estavam, e assim, você tem aí o hospital podendo dizer, olha, eu não posso dar porque é uma informação que é confidencial. Então, tem que, a gente tem que
pensar em vários casos que possam acontecer e que a gente possa trabalhar. Eu acho que, né, é fundamental, mas também não pode ser engessada, porque eu acredito que a gente tem que abrir dados, esse é o futuro, não dados sigilosos, não dados, tem que preservar os dados pessoais também. Então, isso é uma discussão que merece muita conversa, ouvir muito quem está na operação de cidades, de governos digitais, porque muitas vezes essa informação que se diz sigilosa, ela é fundamental. Quando caiu aquele prédio na 23 de maio, ali na Cinelândia, a primeira coisa que a gente precisava pegar era a informação de quais eram os escritórios, quem era o dono dos escritórios para poder fazer contato. Então, assim, são situações de quando você entra para a operação, quem está lá no mundo jurídico e lá no mundo, ele não tem tanta noção. Então, isso tem que ser mais encurtado, mais conversado, e para chegar a um denominador comum bom. Acho que é importantíssimo, acho que é fundamental. A prefeitura, ela tem um programa municipal de proteção de dados pessoais que está sendo criado pela empresa Iplan Rio. O Júlio, que é o presidente, tem trabalhado isso, criou um comitê para isso. Cada órgão da prefeitura tem o seu programa municipal de proteção de dados pessoais, estão fazendo um levantamento de cada programa de dados, quais são os dados que são importantes e que tem que ter um tratamento para a LGPD. A Iplan Rio, ela tem uma função de ser operadora desses dados, então ela está trabalhando em três vertentes. Engenharia de requisito, né? Ela está categorizando o sistema de atendimento à LGPD. Então, ela pegou o projeto todo do LGPD, está fazendo checklist ponto a ponto, quais são os requisitos. Está criando desenvolvimento seguro de software, então está trabalhando com uma equipe de segurança. O Iplan Rio, há muito tempo, já tinha todo um trabalho de um comitê de segurança para estudar essa parte de segurança, estudar inovação, tecnologia, segurança do código-fonte também. Também na segurança operacional, com camada de rede e aplicação. Então, estão trabalhando também para que toda essa proteção ela não seja somente para a entrega de dados ou de informação, mas também como todo um sistema seguro para que não tenha invasão e que possa ser rompido. Então, a prefeitura tem trabalhado muito nessa questão do LGPD e acho que isso vai ter que entrar no escopo de qualquer político que for assumir uma prefeitura ou um governo, que tenha isso na mente e que ele possa passar para todos os secretários para que isso possa ser trabalhado de forma matricial, de forma com que isso seja integrado, né? Para não ter vazamento e não ter um descompasso entre as informações e os dados que estão sendo disponibilizados. Bom, muito bom a gente entender um pouco melhor como é que está se dando a movimentação da prefeitura nesse sentido, porque a gente, às vezes, acaba tendo, em muitas instâncias, um certo preconceito, entre aspas, contra o poder público. Muita gente dizendo, o poder público não está fazendo nada para se adequar ao LGPD, está muito atrasado. É muito bom a gente poder dar oportunidade para que os gestores públicos possam comentar e possam mencionar as medidas que estão sendo adotadas e a importância que o poder público reconhece para esse tipo de questão relacionada com a proteção de dados. Bom, falando sobre, aí passando um pouquinho para dados abertos, aproveitando aí essa deixa aí que você acabou de mencionar sobre a importância, bom, a gente sabe, né, que uma política de dados abertos é um instrumento muito importante, inclusive, para a consolidação do conceito das cidades inteligentes.
Né? Isso é algo que é comentado em diversas publicações, em casos, né, de cidades que já estão num estágio bastante evoluído no sentido de implementação de tecnologias. E é curioso que o governo federal ele acabou de abrir uma consulta pública para a reestruturação da chamada Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, né, ainda. Então, eu gostaria de saber de você, Alexandre, qual é, na sua opinião, a importância de ter uma política estruturada de dados abertos? Você, como uma pessoa que desempenha um cargo-chave na questão operacional na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, e saber de você também se existem iniciativas do município do Rio de Janeiro nesse sentido de uma política estruturada de dados abertos. Não, então, é ótimo, né, você perguntar. Assim, a gente já tem 6 anos que a gente já trabalha pensando em dados abertos. Há 6 anos atrás, a IPLAN Rio, junto com o IPP, começaram a criar o Data Rio, que é dados abertos para que as pessoas possam utilizar aquelas APIs para poder criar os seus próprios ferramentas e próprios sistemas e poder utilizar para a política pública. Então, isso está já no DNA da Prefeitura do Rio. Acho que é fundamental. A gente está falando aí de uma cidade inteligente, ela não vai funcionar se não tiver os dados disponíveis para que o seu desenvolvimento de novos programadores, novas estruturas, elas possam olhar isso dos dados que estão disponíveis. Também políticas públicas são fundamentais, pegando essas bases de informação. Então, isso já existe, já é um trabalho que é feito pelo IPLAN Rio, pelo Centro de Operações e pelo próprio IPP. O IPLAN Rio, ele começou lá atrás a criar o Carioca Digital, que faz com que você tenha uma entrada única para o cidadão, e ali você tem diversas informações, quase todas as informações suas, né, de dados que você tem integrando com o governo. Então, você pode ver multa, você pode ver a escola do seu filho, matrícula, tem diversos serviços que são componentes ali, e ali você tem a informação que está disponível para a população. Mas é importante a gente pensar que lá no Centro de Operações, a gente tem trabalhado muito, e a gente trabalha muito próximo à imprensa. Então, muitos dos dados que estão dentro do Centro de Operações, eu diria quase 98%, 99% ou 100%, a gente passa para a imprensa o tempo todo, passa para todas as secretarias, passa para os órgãos que precisam. Então, a gente troca muito essa informação. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Bombeiro, todo mundo consome informação do Centro de Operações. A gente tem essa política de abrir os dados, que a gente entende que os dados ali dentro do Centro de Operações ele não serve para nada. Ele só serve quando a gente informa para a população. Então, um exemplo, a gente fez aí nessa da pandemia, a gente montou um painel de mobilidade para dizer como é que é a redução da mobilidade na cidade dia a dia, desde o começo, lá 16 de março. Então, a gente tem aí todos os modais, BRT, VLT, metrô, Supervia, quanto cada um está reduzindo de pessoas de transporte, e isso está aberto para a imprensa, isso está aberto para qualquer cidadão. Então, a gente abriu isso para esse painel, e ali a própria imprensa consome aquela informação. A gente tem trabalhado muito pensando nisso. Existe uma parceria muito grande, o Centro de Operações ele abre muitos dados, e as televisões, as rádios e os jornais eles consomem muito essas informações a partir de tudo que a gente libera para eles. Então, a gente entende que essas informações, quando a gente está liberando, a gente está abrindo o leque de broadcast para informar melhor ao cidadão. Que é que faz isso uma cidade mais inteligente? É o cidadão poder tomar uma decisão melhor através de informações de dados de prefeitura
ou de dados particulares privados. Obrigado, Alexandre. Bom, agora aqui focando um pouquinho mais na questão do governo digital de uma forma um pouco mais genérica, gostaria de fazer duas perguntas, na verdade, em uma só, fazer um combo aqui. A primeira que iniciativas você listaria no município do Rio de Janeiro como sendo assim, iniciativas que você julga mais importantes ou mais já maduras na área de governo digital como um todo? E, de outro lado, quais são, na sua opinião, os principais obstáculos para a implementação mais intensa de serviços digitais por governos municipais em geral e pelo Rio de Janeiro em particular? Então, eu vou começar pela última. Eu acho que, assim, os principais obstáculos que eu vejo, e eu tenho, assim, quase 38 anos de prefeitura, é você conseguir alinhar todos os interesses para um bem comum. Você conseguir fazer com que um governo em que todos os secretários eles pensem num objetivo comum, isso facilita muito. Quando a gente criou o Centro de Operações, a gente teve muita resistência de tentar implementar algo que fosse integrado, em que você tivesse estruturas que eram milenares, de anos e anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com processos estanque, em que não se falava, e você levar isso e fazer com que ele pense integrado, ele pense que a ação dele leva à ação de outro e que essa integração ela pode melhorar o serviço do cidadão. Essas são as dificuldades. Acho que o maior obstáculo hoje são as pessoas. Eu não vejo obstáculo em termos de tecnologia, eu não vejo obstáculo em termos de você fazer serviços digitais grandes. É óbvio que você precisa ter diversos investimentos, eu vou falar sobre esses investimentos que estão acontecendo na cidade do Rio, mas eu acho que o maior obstáculo ainda está nas pessoas, ainda está numa cultura que a gente fala que é de cidade inteligente, mas que ela precisa estar embutida nesses governos digitais. Você não pode pegar uma pessoa que tem 50 anos de prefeitura e tentar passar para ela de que ela tem que fazer de um modo diferente, que ela pode mudar a sua forma de trabalhar. E eu acho que até essa pandemia está ajudando muito, porque eu me lembro que muita gente dizia que não conseguiria trabalhar de casa. E muita gente viu que dá para trabalhar de casa. Então, você quebra paradigmas, você começa a mudar, as coisas dão para acontecer, mas as pessoas precisam sair da inércia, precisam sair daquele ponto de inércia e poder pensar lá na frente, pensar que pode ser feito coisas diferentes. Então, pensar fora da caixa é fundamental. E eu acho que é isso que tem que acontecer num governo para ele realmente ter um serviço digital. É você começar a fazer a cultura de pensar fora da caixa. E eu acho que isso vai começar a acontecer com mudanças de pessoas. As pessoas estão se aposentando, novas pessoas com novas cabeças estão entrando. A cultura tem que ser implementada com essas novas pessoas. Eu me lembro que eu fiz o Diário Oficial do Rio, foi o primeiro Diário Oficial do Brasil, online, e a gente tinha ali e esse Diário Oficial, ele em 3 folhas, em 3 páginas, ele era uma imagem PDF. Por quê? Porque a secretária do prefeito, na época, ela só sabia bater numa máquina digital. E a gente não conseguia, pela posição que ela tinha, de mudar a forma dela fazer, de mostrar para ela que ela podia usar o computador. E aí a gente pegava aquilo, tirava foto, fazia uma foto, e aí você não tinha nem pesquisa. Então, é mais ou menos esse exemplo que é importante, que a gente tem que quebrar, entendeu? E, vamos lá, e quanto às iniciativas do município no governo digital,
A gente acabou de assinar uma PPP de iluminação pública, em que a gente vai ter 450 mil postes de LED, 10 mil pontos, 10 mil câmeras, 10 mil pontos de Wi-Fi, mais ou menos 4 mil câmeras, que vão ter serviços diversos, e que a gente vai botar serviço nessa PPP da iluminação, em que a gente vai ter sensores, vão ter também sensores de bueiro eletrônico, que precisa e tem estimulado isso a ter sensorização na cidade, trabalhando junto com as operadoras. A gente tem trabalhado muito com algumas tecnologia LoRa, que a gente consegue fazer alguma comunicação via sinais rápidos, e aí a cidade do Rio, ela foi abençoada que ela está praticamente toda iluminada com rede LoRa. A gente tem feito algumas iniciativas de desafios digitais, então a gente começou a fazer alguns desafios para que a sociedade pense a cidade urbana e os serviços de que são inerentes para eles. Então a gente criou o primeiro desafio, que era como em época de chuva, como a gente pode ajudar a cidade na emergência e na urgência. Então, nesse desafio, saiu até uma vencedora de uma startup que pensou em botar um sensor num poste, e a partir disso ele fez um MVP, colocou esse sensor numa rua ali no Catete, que sempre tinha inundação, e ali ela olha a lâmina d'água e consegue enxergar se pode passar moto, se pode passar ônibus, se pode passar caminhão, e avisa, e ela já faz esse monitoramento, manda para a gente, e a gente já bloqueia dizendo qual é o tipo de equipamento que pode passar. Então, a gente está trabalhando muito com isso. A gente está com um comitê de inovação que foi criado por decreto, em que estabelece algumas ideias de inovação, e isso faz toda a parte de pensar digitalmente a cidade, de poder melhorar os serviços e transformar esses serviços digitais, trabalhar com tecnologias como blockchain, inteligência artificial, criar algumas aprendizados de serviços que não precisam se fazer retrabalho, começar a criar cartórios virtuais. Então, a cidade ela foi abençoada de ter algumas pessoas que pensam isso. A gente tem 2 projetos que está para sair agora na Câmara. Um já está em desenvolvimento, que é o LabGov, e o outro é o Porto 21, que é transformar a área do Porto numa área de Silicon Valley, de digital mesmo, de poder fazer experiências dentro daquela área e levar todas as empresas de tecnologia para aquela área ali, com isenções, e poder criar um ambiente satisfatório para que se desenvolva e se troque informações e troque dados e experiências. Temos trazido as universidades para junto do Centro de Operações e para a Prefeitura do Rio, porque a gente entende que as faculdades elas são fundamentais para estimular toda essa inteligência, todo esse serviço de governo digital. E o LabGov, que é um galpão que a gente que já foi inaugurado e agora está em construção, em que temos aí o Léo Soares, que é diretor da Fomenta, e é um grande incentivador, uma pessoa que não dorme, pensa o dia inteiro nessa parte do LabGov, que é montar um grande laboratório de governo, pensando em governo, lógico, também com empresas privadas, mas que tem ali umas 100 startups que possam estar trabalhando com desafios que vão ser levados por mentores que são da própria estrutura da prefeitura. Então, a prefeitura tem um ativo enorme, que são mentores de 30, 40 anos de conhecimento em diversas áreas urbanas, em
em sustentabilidade, em desenvolvimento econômico, em grandes, em alagamento, em rios, problemas de alagamentos na cidade, como com problemas de infraestrutura, de estratégicas. São pessoas que conhecem muito a cidade do Rio de Janeiro e estão guardando aquele conhecimento que num dia poderiam até estar aposentando, e a gente está trazendo essas pessoas para ouvirem pessoas novas, essa comunidade de inovação, essa comunidade digital, para que possa usar essa experiência e transformar isso em um serviço que possa ser utilizado não só para a Prefeitura do Rio, mas para qualquer cidade do mundo, e ser um desenvolvimento que possa também ativar a economia da cidade do Rio de Janeiro. Bom, obrigado, Alexandre. Vou destacar aqui só uma questão que acho que é bem importante a gente ressaltar, quando você falou sobre os obstáculos, né? O obstáculo maior não é necessariamente tecnológico, mas talvez é de coordenação, integração e mudança de cultura. Acho que essa mensagem é bastante importante para a gente refletir sobre ela. Eu ia, na verdade, fazer uma pergunta sobre de que forma o Centro de Operações ele está atuando da pandemia. Você acabou que já falou um pouquinho no começo sobre isso. Se você quiser complementar, você fica à vontade, mas aí eu vou tomar a liberdade de inserir uma questão adicional aqui. Se você pudesse dizer que grande lição ou que grandes lições você pode dizer que o COR tirou desse período de pandemia? Tem alguma coisa que você destacaria? Porque é uma experiência assim, muito excepcional, um momento muito excepcional que a gente está vivendo. Imagino que o COR tenha identificado questões aí que a gente, como nunca vivenciou algo exatamente com essa amplitude, né? Eu imagino que o COR tenha tirado algumas lições aí desse período de pandemia. O que você destacaria aí nesse caso, por favor? Assim, a gente tinha um plano de gestão de crise dentro do Centro de Operações, em que a gente escreveu diversas situações que poderiam acontecer na cidade. A pandemia estava lá, mas assim, ela estava lá no último como uma coisa que era improvável e que ela dificilmente aconteceria. E aconteceu. O que a gente leva é que tudo pode acontecer. A gente está montando uma matriz de risco, então isso também foi uma oportunidade da gente começar a pensar em gestão de risco, não só para uma pandemia dessa, uma catástrofe, mas para o dia a dia da cidade, para a vida da cidade. Isso é uma das coisas que a gente leva. A outra coisa é a gente começou a ver que você precisa ter dados bons, dados confiáveis. Então, quando você está numa situação dessa e você começa a querer dados para poder fazer análise e fazer comparações, você vê que a sua estrutura, se você achava que ela era boa, ela não é boa, ela precisa ser sempre melhorada. Então, você precisa ter uma governança melhor, ter um planejamento melhor, olhar isso como uma visão de base de dados que tem que estar sempre olhando, sempre testando essas probabilidades de acontecer. E eu acho que isso é que vai ser levado. Acho que vai ter muitas empresas vão rever seus programas de continuidade de negócio, vão começar a rever processos que nunca pensaram, e o que a gente leva é exatamente isso, ver coisas que a gente não estava vendo. Então, a gente já está trabalhando muito com matriz de risco, trabalhando muito com dados que a gente desconhecia e que a gente vê que precisa desses dados, e é fundamental. Acho que a gente está passando um período em que a gente precisa muito da solidariedade, a gente vê que isso está acontecendo, a gente tem aí diversas empresas fazendo esforços para ajudar nessa pandemia, e acho que isso pode ser levado lá para frente para que esses esforços não sejam só nessa época de catástrofe, de pandemia, mas que sejam modelos e métodos que possam ser
integrados e sejam ajudados. Então, eu acho que o Centro de Operações ele está levando uma experiência muito grande. A gente fez diversos eventos, e aí é uma coisa que é muito que a gente participou de muitos eventos que eram alegres, muitos eventos que eram completamente diferentes, eram complicados, eram difíceis, mas esse momento é um momento muito difícil, porque a gente entende que é uma situação em que você está perdendo pessoas, você tem pessoas que estão trabalhando num esforço, colocando, às vezes, o risco das pessoas, da sua família, com problemas, em riscos. Então, a gente está escrevendo até um documento grande. Começamos a escrever o plano de retomada para entender como é que isso vai voltar e quem volta primeiro. Então, não quer dizer que a gente já está afirmando que vai ter um plano de retomada, porque precisa estabilizar a curva de leitos, a curva de internações, mas você, ao mesmo tempo, você precisa planejar. Então, eu acho que isso entrou muito na cabeça das pessoas que estão dentro da prefeitura, de entender planejamento. Então, tem se conversado muito mais nessa visão de planejamento, de trocar informação entre secretarias, e acho que isso vai ser levado como uma oportunidade para o futuro. É isso. Obrigado, Alexandre. Bom, eu vou fazer aqui uma última pergunta, porque a gente já está com 46 minutos aqui, salvo engano, e a gente tem feito aí, normalmente, os nossos eventos com 50 minutos, por aí, né? Até para a gente abrir um espaço aí para se tiver algum tipo de pergunta. Então, na realidade, a última pergunta, Alexandre, seria assim, do alto da tua experiência aí que você mencionou, de 38 anos, salvo engano, dentro da máquina pública, trabalhando aí com o governo digital, quais seriam as principais tendências de governo digital nos próximos anos, aí, na sua opinião? Eu acho que, assim, a gente fala muito de cidade inteligente. Eu acho que é o que eu falei antes, a gente precisa começar a trabalhar a base, que é a cultura, começar a colocar pessoas que pensem diferente. Isso tem a ver muito com estrutura, com a base da estrutura. Eu acredito muito na interação e que essa forma de trabalhar que a gente começou de home office, ela vai continuar, ela vai dar continuidade. As pessoas vão entender que o sair de casa coisas que vão ser para funções essenciais. Entendo que isso vai forçar o governo a melhorar os seus serviços, porque as pessoas vão começar a trabalhar mais dentro de uma visão de tecnologia digital. Entendo muito que a gente vai trabalhar com inteligência artificial e começar a ver comportamento de cidades. É uma coisa que a gente tem lutado lá no Centro de Operações e tem trabalhado para que a gente tenha um histórico e a experiência que tem de tudo que vem acontecendo no dia a dia e até dessa pandemia, isso seja um histórico para mudança de comportamento, para você entender como funciona e começar a fazer predição de coisas. Então, um exemplo que a gente tem trabalhado a gente recebe várias informações de meteorologia de diversos lugares, e cada um dá uma forma de informação. Então, um diz que vai chover, o outro diz que vai chover forte, ou diz que vai chover fraco. Você começar a juntar essas informações e poder fazer com que um robô ou alguma inteligência artificial ela possa entender isso e te dar uma informação mais precisa, que você possa tomar uma decisão melhor. Então, isso é um caminho. Acho que também um caminho toda essa parte de certidão digital, de trabalhar com blockchain, trabalhar com essas tecnologias.
entendo que a gente vai começar a ter, e acho que isso a pandemia também está ajudando, que é ter treinamentos mais virtuais, e isso vai facilitar nesse treinamento, nessa experiência que as pessoas vão começar a ter. Eu acho que assim, o governo digital ele tem que melhorar os seus serviços digitais. E acho que isso vai ser assim. Hoje, antigamente a gente não tinha que ir no banco para poder fazer um pagamento. Hoje você não precisa ir ao banco. Hoje você tem um celular. Então você vai caminhar para que você tenha todos os seus serviços digitais. Eu acredito muito nisso. Acho que essa troca com a imprensa também, com a informação é fundamental. Acho que a forma de informar vai ser diferente. Você vai começar a dar informações diferentes, informações personalizadas para as pessoas. Então, eu acredito muito que vai ter grandes transformações. E acho que os governos eles vão ter essas transformações muito mais próximas, muito mais a curto prazo. Não acredito que seja tão demorado quanto se imagina. Posso falar? Pode. Então, a gente viu nessa pandemia uma demonstração de alta tecnologia na China, né? A China fazendo coisas incríveis, segmentando aqui, fechou uma cidade. E algumas coisas eu sinto que a gente tem condições de fazer também. Então, por exemplo, eu no Core vi naquele desafio Core um caso de uma empresa, uma startup que fez um processo que não ganhou, que alertava um hospital que iria faltar luz. E nós tivemos um acidente terrível que faltou luz no hospital Ronaldo Gazola e morreram algumas pessoas por causa que estavam ligadas ao respirador. E isso é uma coisa que podia ser usada, foi uma ideia diferente, fora da caixa, não é o tradicional, né? Uma ideia, eu vou usar um sensor para dizer que o gerador não vai funcionar na hora que acabar a luz. Outra coisa que eu também vou falar é que se você, e acho que a própria Cor tem condições de avaliar isso, durante a pandemia, vocês sabem onde as pessoas estão circulando, vocês têm controle desse volume de pessoas acessando as rotas dos transportes públicos, eu acredito. Nesse caso, vocês teriam condições de prever para onde que o vírus está indo, para que bairros eles estão indo. As pessoas estão circulando entre a Zona Sul e a Zona Oeste, por exemplo, fazendo serviços domésticos. E aí a Zona Sul começou a pandemia lá e, de repente, está indo para a Zona Oeste por causa das pessoas que trabalham lá. Esse tipo de coisa. São coisas fora da caixa, diferente do que tradicional. A gente tem condições de prever isso hoje? Então, a coisa não é tão fácil assim. A gente tem o volume de transporte, mas assim, você não tem muito. Algumas dessas concessões ela não tem origem de destino. Então, por exemplo, o metrô não tem saída. A saída dela, ela não diz, ela não dá informação da saída. Então você não sabe quantos saíram em cada estação. Mas assim, o que acontece primeiro, desde o começo a gente queria fazer testes. A cidade ela não fez testes. E a gente fez um trabalho desde o começo que era, se a gente tivesse teste, a gente conseguia começar a entender onde estavam as pessoas. Eu tentar saber quais com mais logradouros que tenham a pandemia. Por quê? Porque eu trabalho na operação. Se eu souber qual é o logradouro que tem tido mais casos, ou que está com um maior número de pessoas com Covid, ou com influenza, ou com o respiratória grave, eu conseguiria botar a Conluve para fazer higienização, eu conseguiria mandar o pessoal da Guarda Municipal informar naquela rua, mas esses dados não estão chegando, esses dados não existem. Então, existe isso que eu estava falando lá atrás. Essa é uma oportunidade de entender que os dados eles não estão
tão perfeitos quanto se imaginou. Então, acho que isso é uma das coisas que tem que começar a pensar o seguinte: se houver uma pandemia, eu tenho que estar com os dados direitos. Então, a gente está entrando dentro da saúde agora e tentando trazer essas informações. Isso é uma das coisas que a gente notou e que a gente sente essa falta, porque várias informações que chegam, elas também não são tão abertas assim. E também não sei se tem. Então, a gente, hoje, seria ótimo se eu tivesse aonde estava essa população testada com informação, e eu poder criar manchas de calor, saber onde está acontecendo e fazer política pública ali. Mas essa informação não tem. E eu acho que foi muito por causa da falta de teste. A gente não teve teste, os testes não foram em grande escala, e isso fez com que você não tinha dado, que é o que a gente está falando desde o começo. Você precisa de dado para você poder fazer análise, para você poder fazer qualquer ação. Você precisa de dado e dados confiáveis para você poder tomar ação. Quanto ao Gazola, a gente fez uma gestão de risco. Dentro daquela gestão de risco estava aquele problema, só que eu não sei o que aconteceu ali. A empresa é a Rio Saúde, e ela que estava com aquele gerador, que foi um gerador que pegou fogo e não funcionou no momento. A gente fez num desses desafios, a gente botou um desafio de sensor para diesel, para a gente poder começar a ver quais eram os hospitais que tinham geradores. Se o gerador não estivesse funcionando, qual era o diesel, se tinha capacidade de diesel, e qual era o posto mais próximo para pegar o diesel, autonomia, e quanto tempo ele demoraria. Então, isso foi uma das empresas do desafio. A gente fez o MVP, levou para a saúde, mas isso não foi ainda implementado. Mas são soluções fora da caixa, como foi dito aí. Maria Luísa, a gente está aqui com 57 minutos aqui de duração, a gente tem tentado seguir aí o nosso tempo. Eu tenho duas perguntas aqui, acho que talvez dê tempo aqui de fazer, tudo bem? Tudo bem para você também, Alexandre? Tá tranquilo. Uma delas é sobre a questão de uso de drones. Se existe um planejamento aí do Centro de Operações para intensificar ou ampliar o uso de drones nas suas diversas cidades, e como é que isso se daria. E a segunda seria saber a sua opinião e o entendimento sobre a importância das PPPs para a gente implementar uma cidade inteligente. Se você acha que, de fato, as PPPs são um caminho, ou um dos caminhos, uma das alternativas aí mais importantes para que a gente consiga implementar esses projetos de cidade inteligente. Não, eu acho que a PPP é fundamental. A gente, dentro do centro de operações, a gente também pensa de que, para se sustentar aquele centro de operações, poderia fazer PPP de poder pensar em receitas acessórias e poder criar. A cidade do Rio agora lançou uma PPP e vai começar a implementar uma PPP de iluminação pública, e acho que essa parceria é fundamental. Eu não vejo nenhuma iniciativa que não tenha esse caminho. Eu acho que o governo precisa estar junto das empresas, trabalhando em conjunto e melhorando o serviço, a qualidade do serviço. Isso não tenho dúvida. É importante, assim, que dizer assim, até o Marcelo aqui disse das cidades inteligentes, né? Eu já fui em várias cidades do mundo. Eu vejo muito que existem muitas iniciativas inteligentes. Existe realmente um padrão que a gente tem que começar a implementar, mas eu ainda acho que a gente precisa, principalmente no Brasil, estruturar nossas administrações, nossos funcionários. A gente precisa fazer com que essa cultura
de iniciativas inteligentes, cidades inteligentes, elas possam estar dentro de um governo e dentro de um executivo. Você olha os executivos hoje e você não vê eles pensando, eles veem muita iniciativa inteligente de, tem alguém que entrega aqui tem um produto que é legal, que vai fazer uma sensorização, mas não tem uma visão de inteligência, não tem uma visão geral de governança. A gente precisa muito de governança. E eu acho que é isso que a gente tem buscado nesse comitê de inovação e dentro dessa perspectiva aí de LabGov e do Porto 21. Quanto ao drone, então, acho que o drone tem um monte de funcionalidade, a gente começou a usar para o carnaval, e para monitorar os blocos, e mostrar, e era muito para a operação da Guarda Municipal, então a gente ficava monitorando para ver os bloqueios que foram feitos, principalmente ali na 1º de março. Ele tem funções que a gente pode fazer de diversos modos. A gente pode monitorar construção ilegal, você pode colocar... A gente está tentando usar ele para informação também, a gente entende que se houver alguma situação de perigo, o drone é um facilitador, porque ele não vai... A gente pode parar em algum lugar e ele ir sem pegar engarrafamento, então pode ser também uma forma de utilizar. E a gente agora está começando a treinar. Você precisa de pessoas que possam treinar e poder trabalhar com drone. Mas é um serviço super interessante e a gente pretende adotar. A gente já tem 2 e deve ter mais alguns daqui a pouco. Bom, Maria Luísa, acho que a gente não, por enquanto, aqui não vimos perguntas aqui no chat e a gente já está mais ou menos no horário que a gente tinha. Estamos no horário. Gostaria de agradecer muitíssimo a você, tudo pelas perguntas, Alexandre, que é a referência do Rio de Janeiro, não é isso? Então, a gente no COR ali, ele te confia demais no COR e ele corresponde. Essa é a parte boa, Não, estamos juntos. Eu acho super importante, e acho que os debates são muito construtivos. Eu adoro fazer esses debates, porque muito desses debates vem insights, às vezes você está trabalhando e não consegue enxergar algumas coisas, então, para a gente é fundamental. O Centro de Operações está aberto para todo mundo que queira ir lá e conversar, e discutir, e ver novas tecnologias. Ali é um centro da sociedade carioca, não é de ninguém, não é nem de prefeito, nem é de nós que trabalhamos lá, mas de toda a sociedade, e acho que aquela construção daquele centro é para todo mundo. Então, aberto para todos. Depois da pandemia, acho que está melhor, né? Melhor esperar um pouco. E acho que quem quiser discutir, quem quiser conversar, quem quiser entender sobre a PPP, que está sendo de iluminação pública, sobre o trabalho do Centro de Operações, está muito à disposição e está aberto. Maria Luísa, você tem meu contato, quem quiser pode falar comigo, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos. Na próxima terça-feira teremos mais um Radar Acespro, que vai ser com a Lindália Junqueira, que é a CEO do Hack Rio, que está organizando o Hack Help também com soluções para a Covid-19. Que é parceira lá do COR. Não é verdade? Ela é parceira de todo mundo. Lá do COR. Ela é incrível, ela é uma pessoa que tem uma capacidade de mobilização impressionante e ela realmente entrega, né? Então, ela vai estar aqui com a gente ter esse privilégio de contar com ela. Então, mas ainda tem o Hack Help aí nesse fim de semana, então, por favor, se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, que na terça-feira ela vai falar o que aconteceu no fim de semana. Agradeço, então, novamente a vocês dois e até a próxima. Obrigado, Maria Luísa. Agradeço a todos. Obrigado.